Sejam bem-vindos, amigos do canal Caminho Nobre. Este é o segundo vídeo do curso, Descobrindo como a mente realmente funciona. Neste curso, você vai aprender 17 pontos exclusivos que você precisa conhecer para usar positivamente a sua mente. Nesta série de vídeos, estou dividindo com você os ensinamentos necessários para você atingir a mente superior, que é a mente neutra. Esta é a minha missão, te ajudar a evoluir mais rápido e desenvolver sabedoria que elevará a sua qualidade de vida. Aproveito para agradecer a todos que curtem e divulgam o canal Caminho Nobre. Muito obrigado! É um prazer enorme compartilhar os ensinamentos e trazer um pouco de serenidade para o planeta. Meu nome é Regis Mesquita e quero te dar as boas-vindas. Antes de irmos para o sexto ponto do nosso estudo, vamos relembrar que nós estamos fazendo uma analogia entre a vida da semente e o que acontece dentro da nossa mente durante toda a nossa vida. Ou seja, ao escutar a história da semente, você deve saber que está escutando a sua história. Comecemos com a vida da semente. Começa a chover. A chuva molha a terra. A semente aproveita a água, levando-a para o seu interior. Ou seja, por aproveitar esta oportunidade, a própria semente desencadeia a mudança. A transformação começa de dentro para fora e ela não controla. No ser humano acontece algo parecido. Sempre que algo nobre entra em nosso interior, ele desperta e coloca em ação as forças espirituais. São estas forças espirituais presentes em nosso espírito que verdadeiramente transformam a vida do ser humano. A mudança que vem de dentro tira a pessoa da sua zona de conforto. Por isto, a insegurança surge enorme. Começa, portanto, uma luta muito forte. Do interior vem o novo, e a consciência imatura usa a sua força para tentar voltar ao que era antes. Na semente, a genética se impõe. No ser humano, é tudo mais complexo, porque a consciência tem muito mais poder de ação. A consciência imatura usa a estratégia do auto-boicote para tentar paralisar a transformação que vem de dentro. Para deter a transformação, ela usa um recurso muito poderoso. Este recurso poderoso é a ampliação do sofrimento. Ampliar o sofrimento é a principal estratégia para paralisar a vida das pessoas. Portanto, a consciência imatura, ou seja, o ego imaturo, sempre amplia o negativo. Na semente, este boicote seria desta forma. Ela seria levada a acreditar que é muito perigoso depender da água que vem da chuva. Esta ilusão aumentaria a insegurança. A semente passaria a perceber a mudança, ou seja, a necessidade de água, como uma ameaça de morte, o que amplia o medo. Tudo de negativo precisa ser ampliado para ser usado como arma na guerra contra as forças interiores. É assim que a consciência imatura age.
E isto precisa ser mudado. O ego precisa amadurecer. Sabendo desta realidade, vamos ao sexto ponto. Sexto ponto: o sofrimento é ampliado para te paralisar e para proteger as crenças formadas no passado. Explicando: entre em qualquer mídia social e você verá milhões de postagens falando de mudança, transformação, ser diferente, vencer desafios. Estas postagens hipervalorizam a influência da consciência para a promoção da mudança interior. Mas, como você pode perceber, a consciência imatura não quer a mudança. Ela se apega às crenças que ela construiu. E as mudanças significam perder estas referências. A consciência e o ego são super importantes, mas geralmente eles buscam a paralisia ou, no máximo, uma mudança muito pequena e controlada. O ego imaturo sempre ataca as mudanças mais importantes, que são aquelas que acontecem a partir do seu interior. Para atacar, ele amplia os sofrimentos. Isto mesmo, o ego se protege promovendo sofrimentos e assim boicota a transformação pessoal. O ego amplia sentimentos como a angústia, a ansiedade, o medo, a insegurança e muitas outras negatividades. Quanto maior forem esses sofrimentos, menos motivação, menos energia e menos persistência a pessoa terá para a mudança realmente profunda. Regra da vida: o ego imaturo quer a paralisia ou, no máximo, a mudança limitada, sob controle e sem riscos. Já as forças espirituais buscam a transformação contínua, porque sempre existe algo a aprender, a amadurecer ou a desenvolver. Sétimo ponto: ao combater as forças interiores, o ego imaturo produz uma vida atrofiada. Explicando: existem basicamente dois tipos de funcionamento mental: a mente neutra e a mente reativa. A mente reativa é a mente das pessoas imaturas. A mente reativa valoriza demais o controle. E só existe uma forma de ter controle: reduzindo a vida das pessoas. A vida reduzida é a vida atrofiada. A pessoa é sempre como uma semente que não permite com que as raízes cresçam. Ao invés de desenvolver, ela acaba atrofiando e sofrendo por isto. Ou seja, por não desenvolver, a semente vai sofrer e depois morrer. Observe que para ampliar a vida, as forças interiores precisam agir, precisam dominar e, no final, transformar a consciência. Quando o ego é maduro, ele deixa de considerar as forças internas como inimigas. Ele passa a colaborar e assim surge a mente neutra, a mente que é capaz de sair da acomodação e ajudar na ação das forças espirituais. Somente quando existe colaboração entre a consciência e as forças interiores é que o ser humano é capaz de desenvolver plenamente o seu potencial. Oitavo ponto:
O que é desconhecido para a consciência é bem conhecido pelo espírito. Explicando. As forças interiores trazem o desconhecido. Elas trazem o inexplorado. Por isto, o ego sente o medo e sente a insegurança. O que as forças interiores trazem é desconhecido para a consciência, mas é muito bem conhecido pelo espírito. Ou seja, na maioria das vezes, o espírito transferindo a sua experiência milenar para a consciência. É natural a consciência se sentir insegura com o que ela não conhece, mas o ego imaturo exagera. Ele usa e abusa do negativo como força de reação. O ego gera e aumenta a dúvida, a insegurança, o medo, a ansiedade, o rancor, a mágoa, a vaidade, o orgulho, etc. Para paralisar a mudança que vem do interior e proteger as crenças do ego, a consciência promove um grande auto-boicote. Observe as pessoas na rua. Pense como o mundo seria muito melhor se estas pessoas não se auto-boicotassem. São bilhões de pessoas que não desenvolveram seus potenciais e que estão vivendo vidas piores e com mentes menos evoluídas. É um tremendo desperdício, o que leva a conflitos, desavenças, mais sofrimentos. O mundo será muito melhor quando todos desenvolverem a sensibilidade e a mente neutra. Vamos relembrar novamente o que acontece com a semente antes de irmos para o 9º ponto. Existe uma luta, as raízes brotam e tudo começa a mudar. O novo vem e o velho resiste. O ego imaturo se apega ao velho e morre de medo da ação das forças interiores. O ego tem que perder esta luta para que a evolução se realize. Não existe volta, não existe como parar a transformação da vida. A paralisia é ilusão, a estagnação leva à decadência. Com a estagnação, a semente vai enfraquecer, vai adoecer e, finalmente, vai apodrecer. Ela não vai se transformar em uma linda árvore. Ela será o adubo das outras plantas que ousaram se desenvolver. Agora é crescer ou morrer. Sem a evolução, ela vai sofrer mais. A transformação tem que acontecer. Ela já está acontecendo. A semente sente as raízes aumentando, o caule crescendo. A natureza está trabalhando. O passado não existe mais. Não dá para voltar. A realidade passa por cima do ego imaturo. A realidade se impõe e não tem como fugir. É nesta hora, quando o ego está fraco, que as forças interiores reforçam a mensagem. Venha junto, colabore conosco. A consciência descobre que precisa ajudar na sua transformação. Se quiser viver melhor e desenvolver sabedoria, a única saída é colaborar com as forças interiores. O momento mais glorioso da vida de um ser humano é quando ele para de lutar contra o que vem do seu interior. Ele deixa de se desgastar inutilmente.
ele para de complicar a própria vida. Ele, finalmente, investe suas forças para participar da mudança. É muito sábio participar da própria transformação. Este é o verdadeiro caminho nobre. No caminho nobre, a força que vem de dentro é ajudada pela consciência. Vamos agora ao nono ponto. Nono ponto. O ego imaturo precisa perder a luta contra as forças interiores. Ele deve se transformar em serviçal. Somente assim ele se tornará um ego sábio. Explicando. Existe uma regra simples. Enquanto o ego dominar a sua mente, ele vai sabotar a sua evolução pessoal e espiritual. O ego é imaturo, incapaz e limitado. O espírito é mais vivido, experiente e sensato. Responda: qual deles deve ter prioridade dentro da tua mente? As forças interiores devem conduzir. O ego tem que auxiliar. Ele aceita a condição de auxiliar somente quando se vê fragilizado. Será nestas condições que ele aceitará caminhar a favor das forças espirituais. No ser humano, as forças interiores geralmente são sutis. Elas são poderosas por serem persistentes. Elas persistem até dobrar a imaturidade e o orgulho da consciência. Elas persistem suavemente para que a consciência tenha tempo para aprender e amadurecer. As opções são: escolha seguir as forças interiores ou sofrerá mais. As pessoas reclamam de estresse, reclamam que a vida passa rápido, reclamam de tensão corporal, de ansiedade, de angústia. Elas estão constantemente insatisfeitas. Elas sofrem porque estão lutando contra as forças interiores. O resultado dessa luta contra si mesmo é um enorme desgaste físico e emocional. Aprenda que a sabedoria do ego é formada à medida em que ele caminha junto e colabora. 10º ponto. No caminho nobre, a força que vem de dentro é ajudada pela consciência. Explicando. Existe um termo que você precisa aprender: mutualismo. Mutualismo é quando um ser vivo precisa do outro para sobreviver. Ou seja, um ajuda o outro. O ser humano só sobrevive porque existem bilhões de bactérias dentro de si. Elas fazem parte do serviço que ele não consegue fazer sozinho. Resumindo, o corpo humano morre se não dividir espaço e nem colaborar com as bactérias. A regra principal da natureza não é a competição, é o mutualismo. É a certeza de que sozinho tudo fica mais complicado. A consciência sozinha sempre será muito limitada. Ela precisa das forças interiores para ter mais eficiência, mais aprendizado e mais sabedoria. Na realidade, é a imaturidade que leva o ego a tentar ser dominante e, por isto, ele se isola das forças interiores. Ao contrário, quando o ego se torna sábio, ele se abre para colaborar com o que vem do fundo da alma. Portanto,
você precisa se preparar para a colaboração. Por exemplo, se prepare desenvolvendo a sensibilidade, aquietando a mente e praticando a mente neutra. 11º ponto. O seu futuro é construído com a energia que vem do seu espírito. Explicando. Uma das funções do espírito é prover energia vital para o corpo. Por exemplo, um dos motivos pelos quais as pessoas reclamam tanto de cansaço é elas estão pouco conectadas com as emanações do espírito. Preste muita atenção nesta informação. A natureza criou um sistema de premiação. Quando você se conecta com as emanações do espírito, você também recarrega a sua energia e diminui o estresse. Para ter acesso a essa energia, a consciência deve fluir junto com as forças interiores. Ela precisa colaborar e ajudar na ação das forças que vêm do fundo da alma. O futuro é construído pelas forças interiores. Cabe à consciência colaborar. Ao colaborar, ela é premiada com mais energia e mais sabedoria. 12º ponto. A força interior é persistente, por isto ela alcança o seu objetivo. Explicando. Perceba o que aconteceu com a semente. As forças interiores despertaram e dominaram o seu desenvolvimento. Foi uma força avassaladora, muito forte. Raízes surgiram e o caule se formou sem que houvesse qualquer opção para a semente. Ou seja, ou ela se nutria através das raízes ou morria. Com o ser humano é diferente. Sempre existem opções, pois as forças quase sempre são sutis, são leves. Por serem sutis, elas permitem com que a consciência humana possua um pouco de escolha e controle. O ser humano pode, por um período, se negar a colaborar com as forças interiores. Mas a verdade é que em algum momento ele terá que começar a segui-las. Em algum ano, alguma década ou até algum século, a consciência terá que aprender a colaborar com as forças interiores. As forças interiores são persistentes, elas continuam a agir. Para ir contra elas, você terá que gastar muita energia. Você terá que criar crenças falsas ou limitadas e terá que manter péssimas escolhas. Preste atenção, em alguns momentos as forças interiores aparecem muito forte e você terá que se submeter a elas. Mas, na imensa maioria das vezes, elas são sutis. Cabe a você identificá-las e ter o propósito de seguir junto. As forças interiores sempre continuam a agir. Elas sempre se mantêm ativas, porque o seu interior tem vida própria e não depende da consciência para existir. Amigos do canal Caminho Nobre, aqui termina o segundo vídeo do curso, Descobrindo como a mente realmente funciona. Eu, Regis Mesquita, te aguardo no terceiro vídeo que trará novos pontos super importantes para a sua jornada rumo à mente superior. Você está ampliando o seu conhecimento sobre a sua mente. Você está se preparando e descobrindo como atingir níveis superiores de consciência. Tenha certeza,
de que todas as áreas da sua vida serão impactadas positivamente pelo seu estudo. Então, fique ligado, continue conosco para mais informações e para uma vida mais iluminada. Até o próximo vídeo, um grande abraço, paz e bem!